Vamos discutir uma terceira coisa. Metas. É como que nós transformamos sonhos em metas. Tem gente que nem sonha mais, já parou de sonhar. Tem gente que sonha a vida inteira. Mas como que você consegue transformar sonhos em metas? Bom, quando você terminar de escutar essa fita, você vai fazer outra coisa, não vai? Provavelmente você já sabe o que é, não é? Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você vai fazer com a sua vida daqui a um ano? Hein? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Daqui 20 anos? Sabe o que você vai dizer para mim? Não tive tempo ainda de parar para pensar. Coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de planejar, né? É tão difícil você voltar, você conseguir uma coisa que você não sabe o que é, como voltar de um lugar que você nunca foi. Não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que saber o que você quer. Você tem que saber transformar, você tem que sonhar, você tem que transformar seus sonhos em metas, e você tem que implementar essas metas. Deixa eu contar para vocês o resultado de um estudo fascinante que foi feito na Universidade de Harvard. Em 1953, eles entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard. Fizeram um questionário grande. O que você vai fazer depois de formado? Nos primeiros 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20. A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha uma ideia. Dessa pequena minoria, uma pequena minoria ainda menor, tinha por escrito. Em 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram esses estudantes. Sabe o que eles descobriram? Que aqueles 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1, 5, 10, 15, 20 anos, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além do mais, tinham melhor vida familiar, menor número de hospitalização, etc, etc, etc. Eles ficaram fascinados com o resultado e resolveram avaliar. Para ver que esses indivíduos são mais inteligentes. Eles foram verificar o QI era o mesmo. Para ver que vem de raça diferente. Não era diferente. Para ver que é o background, de que família que veio. Não era. A única diferença que fazia a diferença é que aqueles indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1, 5, 10, 15, 20. Você tem por escrito? Não, né? Pois é, deixa eu lhe ajudar nessa então, tá? Porque se você falhar em planejar, meu amigo, você está planejando em falhar. Bom, vamos discutir algumas das metas que você pode criar. Bom, você pode criar, por exemplo, uma meta física. É importante você ter um corpo sadio. Isso é fundamental na sua vida. Porque a mente não está só dentro do cérebro. A mente está no corpo inteiro. Não tem jeito de você ter uma mente sadia com um corpo doente. Então é importante você ter meta física. Mas tem gente que só tem meta física. Você viu um indivíduo que faz 8 horas de musculação e fica com um físico enorme andando na rua. E quando chega aos 50 anos entra em profunda depressão porque a musculatura começa a atrofiar. Ou seja, eles colocaram o ego todo no músculo. É importante você ter um corpo sadio, mas você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Porque alguém vem, carrega a cesta e leva. Então, é importante você ter meta física. Claro que é, mas não é só meta física, você tem que concentrar. É importante você ter meta financeira? Claro. Nós vivemos num mundo material. Dinheiro só não é importante para quem não precisa. Você precisando, ele é importante. É importante você ter dinheiro. Porque aí você vai se preocupar com coisas mais importantes na vida. Mas enquanto você não tiver dinheiro, dinheiro vai ser uma coisa importante para você. É importante você ter meta financeira. Mas você já percebeu que tem gente que só tem meta financeira? É capaz de matar os outros para ganhar dinheiro. Então, é um desequilíbrio. A terceira coisa importante é ter gente que só tem meta espiritual. É importante você ter meta espiritual? Claro que é. Nós vivemos num mundo material. Tem pessoas que vêm aos meus cursos assim: doutor Laí, o senhor ensina viagem astral? Falo, meu amigo, você não aprendeu ainda a viver aqui. Como é que você quer viajar? Primeiro aprenda a viver o que você vem fazer aqui. Depois da sua morte, você vai viajar astralmente 24 horas por dia, tempo integral, poxa. Aprenda primeiro a viver o dia a dia. Aprenda a respeitar os outros. Aprenda a ter seu esquema. Aprenda a produzir. Aprenda a fazer as coisas com excelência. Pra você não ficar repetindo nada. Primeiro você aprende isto.
Depois você vai pensar em viajar astralmente. Você veio aqui para viver uma vida material também. Você não pode só ficar com metas espirituais. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa que eu vou? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? É importante você ter uma vida social, mas se você fica só nisso que está aí, fica muito difícil. É importante você ter uma vida profissional, uma meta profissional. Fundamental. Mas se você só tem meta profissional, você infarta aos 40, não sabe por quê. Os seus filhos crescem, você nem tem oportunidade de brincar com eles. Então você tem que equilibrar tudo isso. É importante você ter uma meta familiar. Nossos filhos são muito importantes. Tão importantes quanto a gente. Nem mais, nem menos. Importante você entender isso. Nos Estados Unidos existe uma síndrome chamada Síndrome do Ninho Vazio. O que é isso? É a mãe de família que se dedica a vida inteira aos filhos. Não faz mais nada, só se dedicando aos filhos. Os filhos crescem, vão embora como nós fomos, e elas entram em profunda depressão. Por quê? Colocaram todos os ovos numa mesma cesta. A cesta foi embora. É importante você ter uma meta familiar? Mas faça outras coisas além de cuidar de filhos. Porque os filhos vão crescer, vão embora. Você vai ficar. Então é importante que você tenha outras atividades, outros interesses na vida. Fundamental que você entenda isso. Fundamental. A outra meta que você tem que equilibrar é a meta mental. Tem gente que eu conheço que conhece a enciclopédia britânica de capa a capa. Você pergunta, você fez alguma coisa com esse conhecimento? Por enquanto nada. O que adianta então? Sir Francis Bacon dizia, conhecimento é poder. Na minha opinião, ele estava enganado. Conhecimento é poder em potencial. Conhecimento só se torna poder quando passa do campo do pensar para o campo do agir. É importante você ter meta mental? Mas só planejar não adianta. Você tem que colocar em prática. E para colocar em prática, um dos grandes segredos é o seguinte: como que eu transformo um sonho numa meta? Você, para transformar um sonho numa meta, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma data. Tudo aquilo que você coloca na categoria de algum dia não vai acontecer. Aquele livro que você comprou há 4 anos atrás, que está lá na sua prateleira empoeirado, você diz assim, algum dia eu vou lê-lo. Você percebeu que você nunca achou tempo para lê-lo? Por quê? Você colocou na categoria de algum dia. O seu cérebro diz, tá bom, o dia que algum dia chegar, a gente lê. A gente vai ler. Mas acontece que não existe algum dia no calendário. Você quer que uma coisa ocorra na sua vida? Coloca uma data. Coloca uma data, porque na hora que você falasse assim, até o fim da semana que vem, eu vou ler esse livro. O seu cérebro acharia tempo para ler o livro. Como você colocou na categoria de algum dia, não vai acontecer. Tem gente que diz assim, pois é, algum dia eu vou abrir a minha própria empresa. Coloque uma data. Coloque uma data nisso. Eu me lembro, em 1980, eu era diretor executivo da Ciba Geiger nos Estados Unidos. Em 1989, eu resolvi sair da companhia. Eu decidi que eu ia sair da companhia no dia 31 de dezembro de 1989. Dia 6 de julho, que era dia do meu aniversário, de 89, eu declarei internacionalmente para todas as companhias que eu viajava no mundo inteiro para Ciba Geiger, eu declarei o seguinte, no dia 31 de dezembro estarei saindo da companhia. E espalhei para todo mundo, não tem jeito. Quando chegou o dia 31 de dezembro eu não tinha escolha, eu tinha que sair mesmo, porque senão minha moral ia ficar muito baixa, porque eu tinha falado para todo mundo que eu ia sair. Eu determinei uma data, saí no dia 31 e criei minha própria companhia. Se eu tivesse dito, algum dia eu vou sair da companhia, eu estaria até hoje trabalhando para eles. Então é importante você aprender a transformar os seus sonhos em metas. Deixa eu lhe dar outras características importantes com relação a metas. Primeiro, meu amigo, a meta tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Manda seu pai fazer o vestibular de medicina, você gosta tanto. Você tem que fazer uma coisa que seja sua. Entende? Você goste. A segunda coisa, você tem que estar comprometido, não é envolvido, não. É comprometido. As pessoas chegam para mim e dizem, como é que faz para ter sucesso como o senhor tem? Então, sucesso é muito fácil. É só fazer o que precisa ser feito. É que as pessoas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Aí não acontece nada. Nada ocorre na sua vida sem a sua participação.
É muito fácil ser bem sucedido na vida, é só fazer o que precisa ser feito. Você tem que estar comprometido. Existe uma grande diferença entre comprometimento e envolvimento. Hoje de manhã, no café da manhã, eu tive presunto com ovos. A galinha que botou os ovos estava envolvida no meu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto. Vocês entenderam a diferença? Ou seja, quando você está comprometido com a sua meta, sabe o que vai acontecer. Não interessa os obstáculos, você vai vencê-los. Sua meta tem que ser grande, meu amigo. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Faça metas grandes. Quando você contar para os seus amigos, eles não acreditam. E tá bom. Quando eu mudei para os Estados Unidos em 1976, falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para americano. Ele riu de mim e disse, como é que pode? Você está vindo do Brasil, vai ensinar cardiologia para americano? Sabe quanto tempo levou? 8 meses. Eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C. para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo que eu ia ensinar cardiologia para americano, ele riu. Eu sabia que o tamanho estava bom, precisava aumentar. Se ele acreditasse, eu teria que aumentar. Você tem que fazer a meta grande. Como eu disse, você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Você tem que fazer metas a longo prazo. 5, 10, 15, 20 anos. Porque se você fizer meta a longo prazo e seu chefe lhe der uma bronca amanhã de manhã, não vai estragar seu dia. Não, estou interessado para frente. Só tem apenas uma etapa para chegar lá. Então é importante você entender essa característica. Você tem que planejar. Se você falha em planejar, você está planejando em falhar, meu amigo. É importante você entender essa característica. Você tem que ter atividades diárias. Você diz assim, eu quero ser milionário em 5 anos. Bom, como que você vai estar daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1, daqui a 6 meses, daqui a 30 dias, daqui a 7 dias? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? É só esperar os 5 anos passar e acabou, não. Você tem que dividir as suas metas. O bacana é quando você corta elas em pedacinhos. É como comer um salame. Você não come um salame inteiro. Mas se eu cortar fatia por fatia com uma cervejinha, você acaba comendo o salame todo. As metas são a mesma coisa. Se você vê-las como um todo, elas assustam. Mas se você quebrá-las em pedacinhos, muito importante. É também importante você descobrir onde você está com relação à sua meta. Você liga para mim e fala assim, doutor Laí, como que eu chego a São Paulo? Eu lhe pergunto, onde você está? Ah, não sei. Então, se eu me desculpar, eu não posso lhe orientar. Porque se você estiver ao norte, eu vou lhe falar para dirigir sul. Se estiver ao sul, eu vou lhe falar para dirigir norte. Você disser para mim, eu não sei. Eu me lembro de um caso de um americano, estava dando um curso, o americano falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano. Eu falei, perfeito, é específico, tem data. Quanto você tem? Eu disse, não sei. Poucos dias depois ele me ligou e disse, você não vai acreditar, doutor, eu dei uma checada nas minhas contas todas, somei. Você sabe quanto que eu tenho no banco? $55 mil. Engraçado, né? Você estava pedindo uma coisa que você já tinha, né? Tem muita gente que faz isso na vida. Ah, se eu tivesse talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista senta lá e começa a tocar piano? Talento é resistência na musculatura glútea. É sentar lá e praticar. Porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. É importante você entender isso. Se você não sabe o que você quer, é muito difícil você conseguir as coisas. Tá bom? Até lá.